tinha passado aquilo que era certo. Então eles eram vistos como olhados de uma forma muito pejorativa pelo povo, de uma forma muito ruim. Então, mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus estava reunindo, esses homens se reuniram então para poder ouvir Jesus Cristo, aquilo que eles estavam ensinando. E os fariseus e os mestres então começaram a criticar Jesus, dizendo que Jesus se assentava e comia com pecadores. Assentar e comer é o mesmo que se estivesse concordando com Gabriel, com aquela atitude, com a ação daquela pessoa, concordando com o ato dele. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia também vai dizer que Jesus Cristo ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E o próprio Jesus, uma certa vez, dissera que ele não veio para aqueles que estavam sãos, que os sãos não precisam do médico, mas sim aqueles que estão doentes, aleluia. Então Cristo veio, aleluia, mudar a vida, Cristo veio mudar a história. Haja vista que você e eu estávamos um dia fazendo aquilo que era desejo da carne, vontade do inimigo, mas Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo, quando escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: ele vos vivificou, estão vós mortos em delitos e pecados. Então Cristo veio exatamente para aqueles que estão, não para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam realmente de salvação. E esses mestres, aqueles fariseus criticavam Jesus, associando Jesus com essa prática, dizendo que eles assentavam, que ele recebia e que comia juntamente com os pecadores. Mas vamos lá, meu amado. Versículo número 3 vai dizer: então Jesus lhes contou esta parábola. Esta parábola, Jesus respondeu uma história que contrapunha o amor de Deus ao exclusivismo dos fariseus. Então, na mente dos fariseus, esse povo, pecadores, eles não precisavam ser alcançados, algo dessa forma. A ovelha perdida. O tema do pastor era bem conhecido, colocado no Salmo 23, que o irmão conhece, Isaías 40, versículo número 11, e também com Ezequiel 34, verso 11, ao versículo de número 16. Jesus vai ilustrar aqui, ele vai contar uma história do versículo número 4 e vai fazer a pergunta: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no fundo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, um de seus amigos diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E ele vai dizer: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Na verdade, todos precisam arrepender. Jesus, na verdade, estava criticando os fariseus, os mestres, os hipócritas, porque se consideravam muito melhor ou que se não precisavam. A minha Bíblia vai dizer, vai contar uma história, parece que é Lucas capítulo 18, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, que vai contar a parábola do publicano e dos fariseus. Lucas 18, vamos ver se é isso mesmo, versículo de número 9 de Lucas capítulo de número 18, vai dizer assim: e alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus vai contar outra parábola. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. E aí o fariseu dizendo: jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Mas a Bíblia vai dizer, Jesus contando essa parábola, ele vai dizer: mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Aí Jesus conclui a parábola dizendo: eu digo que esse homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, quando Cristo vai contar essa parábola aqui das 99 e vai dizer que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que mais por 99 justos que não precisam de arrepender. Na verdade, todos nós precisamos arrepender, como eu já disse anteriormente, mas Jesus estava criticando esse povo aqui. Aí já disse que o apóstolo, o profeta
João Batista, ele vai pregar uma mensagem exatamente de arrependimento. O próprio apóstolo Pedro, quando lá no dia da descida do Espírito Santo, e o povo vai dizer: que faremos, pois? Ele vai dizer: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Então todos nós precisamos arrepender, aleluia, todos os dias, dos nossos pecados, e abandonar, aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo número 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e se converter dos seus maus caminhos, né? Aí se converter dos seus maus caminhos, vai dizer que eu aí ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas vamos prosseguir, meus amados irmãos. Então Jesus vai contar uma outra parábola. Ele vai dizer: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. Pela história, essas casas israelitas, pequenas casas israelitas, elas não tinham janelas, ou seja, eram muito escuras, mesmo durante o dia, e era necessário, e o chão também, de acordo com a história, o chão também era formado de barro. Aí avisa que tudo que caísse, alguma coisa pequena, uma moeda que caísse, que era necessário, era uma dificuldade muito grande para poder encontrar. Então era necessário que, mesmo durante o dia, se acendesse uma lamparina para procurar algo pequeno. E aqui Jesus vai dizer que qual é a mulher que perdeu o dracma? A dracma era uma moeda que simbolizava também o salário de um dia de trabalho. Imagina você trabalhar o dia todo, né? Os irmãos aí, né? Trabalhar o dia todo, pensarem, os irmãos ganham R$1.000 durante o dia, né? E aí vai lá, perde esses R$1.000, não é verdade? Né? E aí tem que procurar os R$1.000, porque o dia todo de trabalho, os irmãos trabalharam, né? E receberam ali o seu salário do dia. Mas a minha Bíblia vai dizer, meus amados, que uma parábola, né? E qual é a mulher que possui 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai à casa e procura atentamente encontrar, e vai dizer: e quando ela encontra, reúne suas amigas e vizinhos e diz: alegra-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. E uma vez mais Jesus vai afirmar dizendo: eu dizia que da mesma forma, a alegria da presença do Senhor Jesus Deus como pecador que se arrepende. A alegria do céu, aleluia. A solicitude de Deus, o seu regozijo diante do arrependimento do pecador, forma um forte contraste com a atitude dos fariseus e dos mestres da lei. Justos que não precisam arrepender-se, provável ironia, os que se consideram justos, como os fariseus e mestres da lei, que não sentem necessidade de se arrepender, como nós dissemos. Nós já falamos acerca da moeda, mas aí vamos entrar agora na outra parte da palavra, na terceira palavra, que vai contar a história do filho perdido. E tem muita gente que fala que na verdade eram 2 filhos, que era um que perdeu saindo da casa do pai, mas o outro que se perdeu dentro da casa do pai. Aleluia. Mas vamos lá, meus amados. A Bíblia vai nos procurar. Jesus continua contando essa parábola. Deixa nós corrermos aqui para nós entrarmos na outra parte. Jesus continua contando essa parábola. E vai ter aqui a parábola do filho pródigo. Os irmãos me perdoem, eu ainda estou meio equipado, tá? Mas que eu creio que Deus vai me dar a sua graça nesta noite também. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Parte da herança. O pai podia dividir a herança. A Bíblia, quando a gente vai ler a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, vai contar ali que o pai podia dividir. Se o pai tendo 2 filhos, ele teria que dividir a sua herança. Dividindo a herança, na verdade, ele teria que dar 2 vezes mais, ou duplicar a parte do filho mais velho. O filho mais velho recebia uma parte maior, ou 2 vezes maior do que o filho mais novo. Então uma parte da herança, o pai podia dividir a herança, dando uma parte dupla ao filho mais velho, retendo porém as respectivas rendas até a sua morte. No entanto, era altamente incomum dar ao filho mais jovem a sua porção da herança mediante pedido. Nós vamos lá, versículo número 13. Não muito tempo depois, o filho reuniu o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. A Bíblia vai dizer que ele reuniu tudo que tinha. A intenção do filho evidencia que quando ele parte levando todas as suas posses, sem deixar para trás nada, à espera do seu regresso, quer ficar livre
das restrições impostas pelo pai, gastando da maneira que bem tem de sua porção das riquezas da família, irresponsavelmente. Então vai dizer aqui o comentarista que quando ele parte, ele quer ficar livre de todas as restrições. Aleluia, aleluia. Eu não anotei, mas aleluia. Mas existe muita gente hoje saindo da casa do pai. Aleluia. Recentemente nós falamos aqui no culto, quando brilha, nós estávamos ministrando acerca da escola bíblica dominical e falando que hoje, principalmente depois da pandemia, dessa pós-pandemia, existe um grupo dizendo que são desigrejados, pessoas que saíram da igreja, não tem pastor, não querem ter compromisso. Aí eu posso ser crente de pecado, aleluia. Mas a minha Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, versículo número 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, aleluia. E aí, aleluia, o sábio vai dizer, né, o Davi vai dizer, alegrei no plano do céu, e vamos à casa do Senhor. Já foi falado aqui nessa noite também, o salmo vai dizer que vale mais um dia na casa do Senhor, salmo número 84, porque vale mais um dia na casa do Senhor, dos teus atos, porque mil paz, aleluia. E o salmista ainda vai dizer, irmão Sidney, ele vai dizer, preferiria estar na porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas de piedade, porque o Senhor é o sol desse mundo, o Senhor dará graça e glória, não só nega bem algum aqueles que andam pelo meio. Aleluia, salve-aleluia, aleluia. Então, quando esse filho parte, ele já não quer mais ter a responsabilidade, ele já não quer ter a cobrança, ele já não quer mais ter nenhum laço, né, com o pai, ele já não quer ter nenhuma responsabilidade, nenhum vínculo com a família, aleluia. Mas, aleluia, e ele vai dizer aqui, né, que ele tem sua porção de riqueza, mas embora o mais velho possa lhe exagerar um pouco em razão da amargura que sentia. Mas vamos continuar. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, o empregado, segundo um cidadão daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. E os judeus, eles não cuidavam, eles não criavam porcos, porque eles tinham os porcos como animais imundos. Então ele estava aqui, ele estava bem fora aqui, né, desse território aqui dos israelitas. Mas a Bíblia vai dizer que ele foi mandado para cuidar dos porcos. Um serviço aqui é muito, na verdade, humilhante para os judeus, né? Mas a Bíblia vai dizer que cuidando ali dos porcos, que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas. Então, meus amados, um filho que tinha tudo na casa do pai, ele partiu, e a Bíblia vai dizer, na parábola aqui, que ele gastou de uma forma irresponsável. Houve uma grande fome naquela cidade, e ele procurando emprego, foi cuidar de porcos, e a Bíblia vai dizer que ele, na parábola aqui, que ninguém dava a ele nada, e ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, ou com aquela lavagem que era desejada ali, era colocada ali para os porcos comerem. Então a Bíblia vai dizer que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas houve um momento, olha, versículo de número 17, que vai dizer, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e ele direi, pai, pequei contra o céu contra ti, já não sou mais digno de ser meu filho, trata-me como os teus empregados. Mas a Bíblia vai dizer aqui que a seguir ele andou-se e foi para o seu quarto. E estando ainda longe, seu pai o viu. O pai estava aguardando o retorno dele. O pai estava esperando que ele retornasse. Ele foi embora sim, mas o pai não desistiu. O pai acreditava que um dia ele ia retornar, e o pai estava esperando o retorno dele. E vai dizer, estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Meu filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e magro. Vamos fazer uma festa e arregaça. Então a melhor roupa, anel, calçados, festa, cada um desses artigos
era sinal de posição e de aceitação. A veste longa de distinção, o anel de leite como símbolo de autoridade, as sandálias de filho, porque os escravos andavam descalços, aleluia. Mas ele não era escravo, ele era filho, aleluia, ele era filho. E o novinho morto para ocasiões especiais, aleluia, aleluia. Mas o pai disse aos seus servos: traga o melhor roupa e coloca o anel no seu dedo e calçado nos seus pés, traga o novinho morto. Vamos fazer uma festa e alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. É igual isso, é igual isso. O filho mais velho estava morto. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a festa. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Então chamou um servo e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho morto para o receber de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis voltar. Então seu pai saiu e insistiu com o outro, mas ele lhe respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado no serviço, nunca deixou as suas mãos. O filho mais velho, o amor perdoador por parte do pai, simboliza a divina misericórdia de Deus. E o ressentimento do irmão mais velho assemelha-se à atitude dos fariseus e dos mestres da lei que se opõem a Jesus. Ele vai dizer que nem o cabrito, papai, o senhor matou para eu poder alegrar. O cabrito de 90 anos, o alimento menos carne que um novilho. E ele vai dizer aqui, versículo número 30. Mas quando eu volto para casa, esse teu filho levantou os teus pés. Eu já não falo mais do meu irmão, né? Esse teu filho, já não tratava mais do irmão dele. Mas quando eu volto para casa, esse teu filho que esbanjou os teus pés com as prostitutas, mata os novilhos do pai. Então esse seu filho, o irmão mais velho, recusou-se mesmo a reconhecer como irmão, tão intenso era o ódio que sentiu. Versículo 30, disse ao seu pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-se, porque esse estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Tudo que é meu, tudo que eu tenho é seu. O amor do pai incluía os dois irmãos. O amor do pai seria tipo melhor para separar o filho. Busca mais fácil, um contraste entre a exclusividade egocêntrica dos fariseus, de um lado, não querendo entender o amor de Deus, e a outra, solicitude a alegria de Deus e o arrependimento dos pecadores. Morto e redimiu a vida. Um belo retrato da volta do filho mais jovem, que também ilustra a nossa conversão cristã. Como eu já disse, nós estávamos mortos em nossos delitos, mas fomos alcançados pelo Senhor. As palavras estava perdido e foi achado são muitas vezes usadas no sentido que tinha perecido e foi salvo. Como o próprio Jesus falou lá em Lucas 19, versículo número 10. Meus amados irmãos, então nós vamos, Jesus vai narrar aqui 3 parábolas, mostrando que o seu grande amor para com toda a humanidade, mostrando que a diferença daqueles que simplesmente apontam o erro, o pecado da pessoa, achando que é melhor do que todas as pessoas. Mas eu disse que a gente entraria aqui numa outra parte, e um culto de conscientização missionária. Eu quero trazer aqui algumas coisas para nós também. Na verdade, eu trago aqui um texto que são 3 perguntas que nunca podem sair do nosso coração. A primeira pergunta, o irmão José Marques até já fez essa pergunta, dizendo aqui, perguntando, o que você e eu temos feito, o que nós temos feito, meus amados irmãos, para alcançar pessoas para o reino de Deus. Então, 3 perguntas que nunca podem sair do nosso coração. A primeira pergunta: como posso fazer para ganhar mais almas para o reino de Deus? Essa é a primeira pergunta. Nós já lemos aqui, foi lido aqui no início do culto, a ordem do Senhor Jesus para mim e para você: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Nós ministramos aqui recentemente no culto de doutrina, que o meu e o seu dever é pregar a palavra, é anunciar a palavra do Senhor. Pregue a palavra, anuncie a palavra, seja testemunha da sua vida, testemunhe e fale diante do Senhor. Então a primeira pergunta: como posso fazer para ganhar mais almas para o reino de Deus?
E a segunda pergunta para a igreja nesta noite, para mim e para você: o que posso fazer para não perder as almas que já conquistei para o reino de Deus? E a terceira pergunta: o que posso fazer para reconquistar aqueles que se desviaram? Primeira pergunta: como posso fazer para ganhar mais almas para o reino de Deus? O que posso fazer para não perder as almas que já conquistei para o reino de Deus? E a terceira: o que posso fazer para reconquistar aqueles que se desviaram da igreja, da palavra do Senhor? Meus amados irmãos, quando a gente vai fazendo uma pesquisa, infelizmente há um número muito grande de pessoas que se afastaram da casa do Senhor. A igreja de Deus, a igreja ela ganha muitas pessoas, mas infelizmente a igreja perde muita gente também. E a igreja não pode ser uma rodoviária. O que é isso, irmão Fernando? Na rodoviária, chega ali os ônibus, chega pessoas, as pessoas chegam ali, pegam o ônibus, não pode, simplesmente passam ali pela rodoviária. As pessoas não moram na rodoviária. Algumas pessoas chegam, outras pessoas vão, e assim chega, vai embora, elas não moram na rodoviária. Então simplesmente estão passando por aí. E as pessoas não podem simplesmente passar por aí. Elas têm que entrar aqui, têm que permanecer. Mas o que nós temos feito para elas permanecer? Então, meus amados irmãos, infelizmente existem muitas pessoas do lado de fora da igreja. Por quê? Há muitos obstetras, pessoas que fazem parte, mas são poucos pediatras. O que é pediatra? Pediatra é médico das crianças. Não é verdade? E infelizmente existem muitas mortes também prematuras. Vamos lá, meus amados irmãos. A maioria dessas pessoas que se afastaram da igreja, cerca de mais ou menos 70%, de acordo com alguns anos atrás, nunca receberam uma única visita depois que saíram da igreja. E a segunda coisa: os poucos visitados foram tratados de maneira errada. E eu disse aqui esses dias que nós somos pescadores e não peixeiros, né, irmão? Ou seja, a minha obrigação é anunciar o evangelho. A minha obrigação, é pregar a palavra. Quem salva, quem liberta, não é o irmão Fernando. Quem salva e liberta é Jesus Cristo. Ele que faz salvar. A minha Bíblia vai dizer, parece que lá em João capítulo 16, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que faço esse trabalho. A minha obrigação é pregar o evangelho. E aí nós lembramos aqui, diz que uma irmã, ela ouviu, havia uma cruzada evangelista, e essa irmã ouviu a palavra há mais de 500 metros atrás, um som ali, ela ouviu a palavra, aproximou-se para aquela cruzada, e ali ela chegou, ela aceitou Cristo Jesus como Salvador de sua vida. E essa mulher começou a congregar. Mas diz que alguns dias alguém vai na sua casa e vai fazer falar algumas coisas para ela, dizendo: ó, isso aí que você está usando vai te levar para o inferno. Isso aí que se torce vai te levar para o inferno. De forma que essa irmã, ela se afastou da igreja. E aí um grupo depois foi visitar essa irmã e perguntar: irmã, por que essa você afastou da igreja? E ela vai fazer a seguinte afirmação: eu achei que servir a Jesus, eu ia ficar livre de todo esse fardo, de todo esse peso, mas colocaram um peso muito grande e eu não consigo se suportar, não consigo ficar. Então eu comecei a dizer: quem salva, quem liberta é Jesus Cristo. Prega, anuncie Jesus Cristo. Ore para que a pessoa seja liberta. Ore para que a pessoa seja transformada pelo poder da palavra do Senhor. O trabalho de limpar, de transformar o meu, esse trabalho de Jesus Cristo. Então vamos lá, meus irmãos. A maioria dos que se desviaram nunca mais retornam, e não retornam por quê? Primeira coisa, eles não voltam, não porque não querem, mas porque estão feridos e algemados pela escravidão do pecado. Segunda coisa, além de perguntarmos por que não retornam, por que não retornaram, deveríamos perguntar o que você e eu temos feito para trazê-los de volta. Terceira coisa, temos agido como um grande exército que não se... Melhor dizendo, temos agido como um grande exército que não se preocupa com os seus soldados feridos. Infelizmente, às vezes existem muitas pessoas que gostam, às vezes são dessa forma, em meio a tanta correria. Mas vamos lá, o ferido, meus amados irmãos, ele precisa ser socorrido. O ferido precisa de socorro imediato. Outra coisa, vamos lá, rapidamente, que nós temos está afundando.
O ferido ele não pode ser ignorado. Certa coisa, o ferido precisa ser socorrido por pessoas treinadas. Louvo ao Senhor, agradeço a Deus. A igreja Assembleia de Deus, agora nós fazemos parte, está no projeto ID, né? Projeto ID. E a gente tem ouvido vários, o pastor presidente, o diretor também do departamento de missões, falando acerca do treinamento para as pessoas estarem no região, então às vezes as pessoas precisam, melhor dizendo, às vezes as pessoas até são visitadas, mas por pessoas que não estão treinadas para fazer aquela visita. Estão fazendo a visita para a pessoa que se afastou da presença da casa do Pai. Precisa ser pessoas que estão treinadas. Senão, acabam morrendo essas pessoas. Às vezes nós agimos pior ainda. Infelizmente, às vezes nós acabamos de matar as pessoas que são feridas. Infelizmente. E quais que são essas armas, irmão Fernando, que às vezes nós usamos? Às vezes nós usamos a arma da acusação, às vezes nós usamos a arma da exclusão sem chance de arrependimento, ou tem outro também, a indiferença simples também, como lá quando a gente vai ler na parábola do bom samaritano, a gente vai ver ali a indiferença. Então, meus amados irmãos, que você e eu tenhamos, oremos, busquemos ao Senhor, para que o Senhor nos desperte, para que nós possamos ir em busca dessas pessoas que se afastaram da casa do Pai e que retornam. E, infelizmente, há um número muito grande, aleluia, de pessoas que se afastaram da casa do Pai e não retornaram. Porque às vezes nós não fomos atrás, ou nós não estamos preparados. Mas eu afirmo, volto a dizer, eu louvo ao Senhor, porque a igreja está no projeto e treinando pessoas para fazer bem o trabalho do Senhor. Eu quero contar aqui uma história para os irmãos, uma história fictícia, tá? Uma história fictícia para nós finalizarmos. A história fictícia de um cara chamado Zé, tá? E a história começa assim. O Zé era um alcoólatra que, ao ouvir o Evangelho, se converteu e foi para uma igreja evangélica. Largou os vícios e se tornou amigo dos irmãos e da igreja. Todos lhe diziam que ali se poderia encontrar o verdadeiro amor, que a igreja era uma família. Foi um culto abençoado e ali aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Depois, frequentou a igreja por certo tempo e então foi batizado. Mas certo dia, meus irmãos, Zé vacilou, saiu com seus colegas antigos e acabou bebendo novamente. Mas ao voltar para casa, estava bêbado e foi visto por uma irmã da igreja. O que será que essa irmã pensou? Qual atitude ela irá tomar? Os irmãos conseguem imaginar? Meus amados, de acordo com a nossa história, essa irmã ela reúne, faz uma reunião e aí vai fazer algumas divulgações e vai dizer: meu pai, o Zé chegou bêbado e ainda chutou a canela do vizinho. Aí o outro, né, vai contar a história, porque ele já ouviu falar da antiga, como é que é o negócio do telefone? O telefone sem fio, não sei. Aí o outro vai contar a história, vai dizer: irmão, sabia que o Zé voltou a beber e ainda chutou a canela do vizinho e fugiu para a favela? Aí o outro: que horror, vou contar tudo para o pastor. Os irmãos amorosos são implacáveis juízos acusadores. E aí alguns irmãos começam a dizer: traidor, hipócrita, mentiroso, ingrato. E aí vai, vamos lá. Em culto de domingo, o pastor se reúne na igreja e vai fazer a seguinte afirmação: quero comunicar a toda a igreja que o Zé está sendo excluído porque voltou a beber. Aí eu pergunto para os irmãos, como está aqui também: será que foi mesmo para o crescimento do reino de Deus? Vamos continuar. Quando o Zé mais precisava ser ajudado, não encontrou na mão amiga. Ao contrário, recebeu acusações e indiferenças. Ele até queria arrepender-se dos seus pecados, permanecer com Jesus na igreja, mas não encontrou entre os irmãos amor, misericórdia e perdão. Então se transformou em alguém sem valor. Aqueles que diziam amá-lo, quando ele chegou na igreja, agora o desprezam. Sabe o que acontece, meus irmãos? Satanás aproveita e constrói uma barreira entre o irmão caído e a igreja. E aí, de acordo com as nossas ilustrações aqui, Satanás começa a perguntar para os anjos: onde
está o verdadeiro amor, de que eles tanto falaram? Que família é essa que abandona seus filhos? Depois de tudo que... Aí uma reunião na André, os irmãos dele. Depois de tudo que fizemos por ele, ainda foi capaz de voltar a beber? Ah, que ingrato! A irmã falando, o irmão falando, né? Eu orei tanto para ele, não adiantou nada. Precisamos nos preocupar com os outros que estiverem interessados. Em vez de ser ajudado, meus irmãos, sabe o que aconteceu com José? Ele acabou sendo empurrado de volta ao abismo do pecado. Agora, sabe o que acontece? Agora o José desiste de vez a igreja e acaba também desistindo de Jesus. Mas meus amados irmãos, Jesus Cristo, como o pai aqui da parábola, ele não desiste do seu filho, daquele filho que se deu. Mas aí eu pergunto para os irmãos, mas se os irmãos soubessem que existe uma enorme jazida de ouro bem no seu quintal, o que os irmãos fariam? Fazem o quê? Vamos lá. Se os irmãos soubessem, se você soubesse que existe uma enorme jazida de ouro bem no seu quintal, o que faria? Se esses irmãos perdidos são como ouro, por que não temos nos apressado em recuperá-los? Irmãos, mas se esse ouro for resgatado novamente, ele voltará a brilhar e continuará sendo valioso. Enquanto os irmãos desprezaram que os eram, e Zé desiste de uma vez da igreja e desiste de Jesus. Quando Satanás olha para o Zé, sabe como que o Satanás vê? Sabe como que Satanás vê o Zé? Satanás vê o Zé como um gigante adormecido que se levantará, ou melhor dizendo, que como um gigante adormecido que se levantar, voltará a ser uma potência para o reino de Deus. Satanás sabe que se o povo da igreja começar a ver os desviados, as pessoas que se afastaram da presença do Senhor, como Deus os vê, milhões dos que estão em pé poderão voltar para socorrer outros milhões que estão feridos. Assim o exército de Deus será multiplicado. Então ele cria estratégias para cegar o inimigo, melhor dizendo, né? Então o inimigo cria estratégias para nos cegar e impedir que nos aproximemos e vamos afastar. E sabe qual é a maior arma de Satanás? A sua maior arma é para neutralizar a igreja, é a indiferença, como nós já falamos aqui. E ao mesmo tempo ele semeia no coração do desviado um profundo ressentimento. Vamos continuar aqui para nós finalizarmos. O diabo, meus irmãos, como diz a própria Bíblia lá em Mateus, capítulo número 12, versículo 43, se eu pegar aqui para nós vermos, sabe o que acontece quando a pessoa se afasta da presença do Senhor? Mateus 12, 43, nós estamos finalizando o culto de conscientização missionária. A gente vai vir nesse estudo. Vamos ver. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando esse espírito. Como não encontra, diz: voltarei para casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e imóvel. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. Foi Jesus falando aqui acerca do sinal de Jonas. Mas vamos procurar aqui, meu filho. O diabo volta para ele e traz mais 7 demônios pior do que o primeiro. O seu estado agora se torna muito pior do que antes. A igreja, por sua vez, está muito envolvida, meus irmãos, com diversas atividades. E esquece do Zé rapidamente. Nunca mais o visita. Novas pessoas chegam à igreja, talvez outros Zés, que serão protagonistas da mesma história e que permanecerão apenas por alguns meses ou alguns anos. A igreja continua sem tomar uma atitude para buscar os que saíram. Na igreja tem muitas placas. Não digo aqui, apenas né? A igreja tem muitas placas. A igreja de uma forma geral, né? De uma forma universal, global. A igreja continua sem uma atitude para buscar os que saíram. Falta uma placa, a de
reconquistar as pessoas que estão afastadas de Jesus. Aí sabe o que acontece, meus amigos? O Zé se perde entre os milhões de afastados e se mistura em meio à poeira do esquecimento. Todos já desistiram do Zé, irmã Marlene, mas Deus, todos já desistiram do Zé. Até o próprio Zé já desistiu dele mesmo. Mas olha como Deus olha para o Zé. Deus olha para o Zé como um pai que vê o filho perdido e espera o seu retorno, como nós acabamos de ler a parábola do filho pródigo. Então Deus olha para o Zé como um filho perdido, como um pai que vê o filho perdido e espera o seu retorno. Isaías 49, pode uma mãe esquecer do seu filho de tanto ano? E o próprio Deus vai dizer, ainda que essa mãe se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. E sabe como que o Pai, sabe como que Deus é? Como que todo mundo já esqueceu? Como um pastor que vê sua ovelha ferida e corre para salvar. E Ezequiel 34, versículo 12. E para finalizar, sabe como o Pai ainda vê o Zé? Sabe como Jesus, como Deus ainda vê o Zé? Deus vê o Zé como um ouro precioso que caiu na lama podre. A lama é podre, mas o Zé é como ouro, que precisa ser restaurado, que precisa ser lapidado, que precisa ser novamente restaurado. Mas, meus amados irmãos, como nós devemos ser de conscientização missionária, que Deus em Cristo possa nos abençoar e falar de uma forma poderosa aos nossos corações. Lendo a palavra do Senhor, comentando aqui dentro da palavra, fizemos essa narrativa aqui, e para finalizar essa história fictícia do Zé, e que infelizmente existem muitos Zés por aí que precisam se resgatar. Então, que o Senhor Deus ajude você, que o Senhor Deus me ajude para poder resgatar os Zés que estão perdidos por aí. Então, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude. E se você sabe aquele livro lá, as 3 parábolas do Samuel e Maria,